Filosofeiras, filosofeiros e filosofeires, apertem os cintos e se preparem para uma viagem filosófica, física, computacional, quântica e multidimensional. Zé dos Preá, a cunha na vinheta. Está no ar mais um episódio de Filosofagiando. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações em quase todos os vídeos do canal. Como este, abaixo tem uma tuia de dica de leitura. Pois bem, voltando. Para quem gosta de filosofia, eu digo, Matrix 4 fala sobre coisas que assim, só hoje você pode... Interceptou, conseguiu interceptar. Oi, estamos no ar. Desculpe a intromissão. Só para explicar que o canal Filosofia de Tudo, ele não se explica. Então seja abstrato. Como é que a pessoa vai ser abstrata? Sei lá, seja abstrato. Procure ser o mais abstrato possível, porque aqui é um experimentalismo de conceitos. Certo? Pode cortar, pode voltar pro vídeo. Zé dos Preá, acorda, meu filho. Vai pensar como considerar atrasado o conceito binário. E binário é um conceito que inclusive é utilizado para gênero, mas não só vale para gênero. Engana-se quem pensa que só vale para gênero, tipo, porque é não binário, aquela coisa toda tal de gênero. Não é só para isso, vale para tudo, tudo. A realidade, a filosofia, desde sempre, se baseia numa realidade dual. Ela não consegue fugir da dualidade. E aí quando se cria um filme baseado em filosofia, se cria o filme baseado no conceito de dualidade. Porque assim, na física, na ciência, há dois conceitos, o monismo e o dualismo. Vou resumir assim, eu vou ser bem reducionista para fazer isso num vídeo curto, para poder também não ficar muito prolongado, não ficar aquela coisa de fala, porque aí tem canal que fala sobre isso mais profundamente, eu gosto de superficialidades mesmo, falar assim, geral, né, para fazer uma síntese. Ô Zé dos Preá, você não viu essa parte que ele... É uma contradição. Como é que o cara vai ser superficial e abstrato, assim, profundamente abstrato? Corrige isso. Deixa rolar. Tá bom. Então não deixa rolar. Roda. Síntese, vídeo curto. Às vezes eu falo muito, mas tem hora que eu não falo tanto. Mas voltando. Conceito de dualidade, né? Aí a ciência... em termos gerais, assim, por exemplo, o que é ciência? Né? Ciência no sentido acadêmico básico, assim, acadêmico, né? A filosofia da ciência, ela é monista. Então, o que acontece? A ideia básica é de que a escolha é uma ilusão. Há um determinismo. Só que esse determinismo, ele é o mesmo determinismo que antigamente era chamado de predestinação. Então, sempre teve um verniz religioso, aí depois chega alguém e pinta com verniz científico. Aí chega outro e pinta com verniz religioso, aí chega outro que pinta com verniz científico. E assim, quando se resolve um problema, como é que eu defendo a liberdade? Porque há implicações. Se eu não tenho escolha, determinista, as minhas escolhas já estão decididas previamente pelos padrões cerebrais e etc e tal, eu não posso responder por crimes. Então, aí precisa de um argumento para resolver esse problema, porque diz, não, cara, você tem que ter liberdade, porque se você não tem liberdade, você não tem decisão, se você, enfim, então você é apenas um robô que pensa que está decidindo e não está.
a gente precisa resolver esse problema. E aí resolve-se o problema. Só que toda vez que você resolve um problema é com o conceito dualista. E assim, pai, pum. É assim que funciona. Quando se tenta solucionar o problema da liberdade, você tende a cair num dualismo. Você tende a cair num dualismo. Você tende a cair num conceito que é dual, que é física, metafísica, ou, enfim, por exemplo, fisicalismo. Eu tenho um vídeo falando sobre fisicalismo no card aqui, eu vou botar. Fisicalismo eventos mentais são idênticos a eventos físicos. Aí você tem o idealismo, o monismo anômalo que admite que possa ser diferente o pensamento, no caso a mente, ser diferente de eventos físicos, né? Só que aí você tem a ciência que mostra que o cérebro, quando comprometido, compromete certos níveis de consciência e tudo mais. Só que não considera níveis profundos, sutis de consciência. Como, por exemplo, aquele que é inconsciente. E que já está... E aí você teria que entrar em Jung, aí confrontar com Freud, confrontar com Lacan, e aí tem canais que falam sobre isso. Resumindo, vou falar sobre tentar fazer a síntese ao modo hegeliano de ser em Matrix. Por que Matrix é bom para quem gosta de filosofia? Porque Matrix quebra esse conceito. Ele consegue quebrar, assim, a única maneira que eu consigo conceber de se quebrar o conceito binário ou dual, porque assim, binariedade é tão pré-histórico como o computador 01, 0001, 0101, código binário, ocupa espaço pra caralho, é um negócio muito... Enfim, conceitos binários é a mesma coisa que dualidade. Dualidade aqui é o inferno, lá é o céu. Aqui estão os bons, lá estão os maus. Aqui é escuro, lá é claro. Conceitos duais, né? E aí a física diz, não, mas tudo parte de uma coisa, de uma singularidade. E a singularidade traz o monismo, e o monismo, quando se parte de uma singularidade, você tem que dizer assim, tá, mas e o zero, o antes do zero, ou o ponto inicial dessa singularidade. E aí vale qualquer singularidade que você quiser, singularidade do universo ou a singularidade da mente. Mas aí o ponto zero. O zero é anômalo, é o único número anômalo que resolve todos os outros. 3 milhões e 1, menos 1 é par. Você tem 10 milhões 479, menos 1 é par. 3 menos 1 dá 2 é par. Só que isso não acontece com o número 1, porque o zero não é par, porque o zero é um anômalo. O zero representa o não representável. E aí, nele você consegue imaginar, e aí sim, no zero, no inimaginável, no não ser, só a partir do não ser é que você consegue ter um olhar de princípio do ser. E aí você consegue entender que o filme trabalha um conceito de looping. E aí ele trabalha no conceito de looping, só que de looping num espiral crescente, que se desenvolve. Só que assim, se você for olhar o filme em camadas, e aí assistir uma vez, duas, três, quatro, você vê que assim, os programas, ele e a realidade praticamente não morrem nunca. Porque sempre que morre, ele cai ou numa realidade onde ele sofre mais, ou numa realidade onde ele sofre menos. Ou numa realidade onde ele tem uma vida, de alguma maneira, de um modo A, B, C ou D. Ou seja, não há conceito de dualidade, porque há um conceito de modal, que é, enfim, matematicamente, teria que, como não sou especialista, sem porra nenhuma de matemática, é difícil explicar. É fácil explicar assim a teoria, a ideia a abstrata da coisa. Mas é como se fosse uma espiral crescente, que se desenvolve a partir do seu próprio erro, e aí
seria mais ou menos a descrição romanceada assim da fenomenologia do espírito de Hegel. Só que também é muito limitado, tem um teto, enfim, como tudo na vida, tem um teto, tem um limite. Então assim, esse filme ele não vai ser entendido tão cedo. Ele traz conceitos novos. A questão é essa. Ele traz conceitos novos. O filme Matrix 4 ele traz conceitos novos. E ele aplica, porque assim, você tem o 1 que é binário, você tem o 2 que já mostra múltiplas possibilidades, ou seja, você tem uma multiplicidade de possibilidades do ser. Então assim, se você não é uma, é outra. Se não é outra, é outra. Enfim, mas todos os pixels estão ocupados por alguma coisa. Ou você tem decisão, mas dentro do limite dos pixels. No 3, você já ultrapassa esse limite e você consegue multiplicar em looping, ou seja, looping infinito, repetições de pixels que podem trazer novas. Aí acaba trazendo mais do mesmo. Por quê? Porque traz infinitamente, mas num looping que não cresce, que não evolui. Então é um programa defeituoso também. Aí ele morre no caso. E aí fica aquela incógnita. Ele morre, mas ninguém sabe se ele morre. E quando ninguém sabe se o cara morre ou não, aí o cara aparece. Aí pronto, o cara aparece de novo, aí precisa de um 4, porque assim, quando você tem certeza que o cara morreu, aí você diz, não, tá, e aí você tem uma ligação disso com o cristianismo, né? Porque o cristianismo tem esse conceito construído mais ou menos dessa mesma forma, que vai para a ressurreição. Só que o cristianismo ainda está muito atrasado nesse conceito, muito atrasado nesse conceito. Porque o cristianismo está muito preso a ganhar dinheiro, sabe? Então não consegue abrir a mente para pensar esse conceito de resurrections no plural, né? Do Matrix 4, que são ressurreições plurais, múltiplas, ou seja, multicamadas. Não é assim, não é uma ressurreição, um céu, assim, um só, mono, sabe? Não, é múltiplo. É um som double, round, estéreo, sabe? De altíssima tecnologia, multicamadas. Então, assim, é para você abrir a mente de uma maneira, assim, abstração máxima possível. Eu não sei se o cérebro humano está preparado para abstrair tanto assim, tão rápido, num vídeo, num filme, assim, assistir uma vez e não. Por isso que deu. Talvez não tenha dado, porque assim, a ação não foi suficiente. Porque é mais do mesmo, em termos de ação. É mais do mesmo. O legal do filme é você pegar o conceito e dizer, caralho, isso é um conceito novo que o filme está trazendo. Ou seja, é um Matrix 1 com um conceito novo que ainda está para ser entendido. Se a galera assistir, porque o problema é a galera assistir. Esperando muita ação, pô, é melhor assistir o 2, o 3, que é tudo a mesma coisa. Em termos de ação é tudo a mesma merda, né? Em termos de ação, é tudo igual. Então assim, basta assistir um que você fica na adrenalina, aquela coisa toda, bullet time, aquela coisa toda tal. Agora, se você quer entender filosoficamente, aí você tem que assistir o 4 não focando tanto na ação, embora tenha ação, inclusive tem reversão assim de tempo, um negócio que no 1 não existe em nenhum dos outros 3, mas eu não vou dar spoiler não. Tem um negócio interessante, tipo, enfim, que mexe com o conceito da teoria da relatividade, né? Espaço-tempo. Pois é. Então assim, é bom? É bom, mas não é bom para quem quer mais ação. Não tem mais ação nenhuma, tem até menos, né? Agora, para quem quer refletir, pensar, tentar entender conceitos novos,
Aí é o bicho. É o bicho. Então ficamos por aqui. Para mim, foi o melhor dos 4. Para mim, foi o melhor dos 4. Trouxe conceito assim, revolucionário assim mesmo. Porque pode integrar vários campos. Pois é.